Fala, querido! Tudo bem? Fica comigo até o final. Essa live, essa é a segunda live que nós estamos fazendo nessa noite, porque acabou de o Instagram derrubar minha live. O Instagram acabou de derrubar minha live. Só fechou e deu um aviso. O Instagram deletou a sua live. A gente acha que é brincadeira, né? A gente acha que é brincadeira, a gente acha que é fácil, mas não é fácil não. O Instagram deletou a minha live. Só fechou e apareceu uma mensagem: o Instagram derrubou a sua live. Mas eu já abri outra. Olha aí, ó. Fala, querido. Tudo bem, Marquinho? Pô, Marquinho é top, cara. Que saudade. O Instagram derrubou minha live, não sei porquê. Mas fica comigo até o final, tá? Dessa live, porque o tema é um tema muito, muito pesado mesmo, tá? Foi por isso que talvez o Instagram derrubou. O Instagram derrubou a live porque o tema é um tema difícil. Como homens de verdade, como pessoas de verdade podem derrotar o diabo? Eu não vou me calar de falar. O Instagram derrubou, só apareceu assim, ó. Sua live foi encerrada pelo Instagram. Pronto, fechou. Obrigado por você ter entrado de volta, tá? Obrigado por você ter entrado de volta. Muito obrigado. O tema hoje é muito forte, então eu vou precisar mais de você do que o comum. Vou precisar mais de você do que o comum. Que bobear, talvez o Instagram derruba de novo. O Instagram não vai querer que você fique aqui. O tema é forte. Homens valentes. Como homens valentes podem derrotar o diabo? Eu estava falando que a melhor forma de derrotarmos o diabo, a melhor maneira, a melhor escola para aprendermos a derrotarmos o diabo, é seguirmos os passos daquele que conseguiu vencê-lo. Para eu conseguir, para eu aprender, para eu entender como que eu vou derrubar, como que eu vou matar o diabo, ou vencer o diabo, eu preciso seguir os passos daquele que já venceu o diabo. Entendeu? E quem já venceu o diabo? Quem na nossa ótica cristã, que a gente conhece, venceu o diabo? Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu o mundo, Jesus Cristo venceu o diabo e todos os seus demônios. E como ele venceu, é o que nós vamos passar aqui hoje rapidamente. Deixa eu só falar, eu estava com a live aberta antes e o Instagram derrubou minha live. O Instagram foi lá, fechou e só falou assim: a sua live foi encerrada pelo Instagram. Então, eu preciso de você. Encaminha essa live para o maior número de pessoas, curte, comenta, manda coração, sei lá, faz alguma coisa aí para o Instagram não derrubar de novo. Se você ficar quieto, ele vai mandar essa live embora. Por isso que eu falo, é importante você dar coração, é importante você comentar, é importante você compartilhar, porque o Instagram derruba. Algumas palavras que são faladas, o Instagram vai lá e pum. E talvez eu falei, derrotar o diabo através de Jesus e ele não gostou e derrubou minha live. Para eu derrotar o inimigo, para eu aprender de fato, para eu entender como vencer o diabo, eu preciso olhar para aquele que já venceu o diabo. E quem já venceu o diabo foi o próprio Jesus Cristo. No texto de Lucas capítulo 4, no versículo 1, eu tenho ali a tentação de Jesus Cristo. Como o próprio Cristo venceu o diabo. Agora presta atenção. Se eu quero ser bom em alguma coisa, eu preciso andar com quem já fez algo de bom naquela área, não é verdade? Se eu quero ser bom, se eu quero aprender a malhar, se eu quero ser forte, quero ficar fortão, quero malhar direitinho, quero ficar fortão bem top, eu tenho como fazer com alguém que nunca foi para academia? Não. Se eu quero ficar forte, se eu quero ficar malhado, eu preciso estar com quem tem know-how naquilo. Eu preciso andar com uma pessoa que é boa nisso. Se eu quero aprender a cozinhar, é isso aí. Na área mental, física e espiritual. Eu preciso andar com uma pessoa assim.
Eu preciso aprender, se eu quero aprender a cozinhar, eu preciso procurar um bom professor na área de culinária. Se eu quero aprender inglês, não tem como eu aprender inglês com quem nunca sabe, com quem não sabe 3 palavras em inglês. Então, para eu ser bom em uma área, eu preciso andar com quem já construiu algo em uma área. E se eu quero vencer o diabo, eu preciso andar com quem, ou conhecer quem já venceu o diabo. E quem venceu o diabo? Jesus Cristo. Se eu quero construir alguma coisa, eu preciso buscar uma pessoa que já fez isso e teve sucesso. E quem teve sucesso? O próprio Jesus Cristo. Se eu quero vencer a tentação do inimigo, e eu sei que nessa live tem muitas pessoas que são tentadas pelo inimigo em várias áreas. Em várias áreas, e aí o Rochel colocou ali, talvez você é tentado pelo inimigo na sua área física, talvez você é tentado pelo inimigo na sua área espiritual, talvez você é tentado pelo inimigo no seu descontrole emocional e mental. Agora, se eu quero vencer a tentação do inimigo, eu preciso aprender a vencer o diabo. Eu preciso andar com quem já venceu. Boa noite, disse, querida. Jesus Cristo já venceu. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a tentação do inimigo. E ele usou 5 armas para isso. E eu queria que você anotasse essas 5 armas aí que nós vamos passar no decorrer dessa live. São 5 armas que ele usou. E a primeira arma que Jesus Cristo usou para vencer o inimigo, para vencer o diabo, homem, a primeira arma que você precisa usar para vencer a tentação do inimigo, eu estou falando para o homem que quer ser homem de verdade. Eu estou falando aqui nessa live para uma pessoa que quer realmente vencer a tentação do inimigo, quer vencer o diabo na sua vida, que você é tentado em várias áreas, mas você falou assim, eu não aguento mais, eu preciso vencer. Você só vai vencer o diabo, você só vai vencer o inimigo na sua vida se você utilizar o Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. A palavra do Senhor fala que Jesus, mais ou menos cheio do Espírito Santo, Jesus vazio do Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão. Presta atenção. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Homem, para você vencer a tentação do inimigo, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. É impossível vencer a tentação do inimigo se você não estiver cheio do Espírito Santo. Eu vou falar lá na frente, mas presta atenção, eu vou te dar um spoiler aqui. Estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que você esteja forte. Você pode estar fraco. Você pode ter vontade. Mas estar cheio do Espírito Santo é muito mais importante do que tudo. Presta atenção. Jesus, versículo 1 do capítulo 4 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Quantos dias Jesus ficou no deserto? Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Oi, Agatha, tudo bem? Que Deus abençoe a graça. Ei, quantos dias Jesus ficou no deserto? Jesus ficou no deserto durante 40 dias. Quem levou Jesus para o deserto? Isso você sabe. Quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. Para quê? Para que ele possa ser tentado. Presta atenção em algo importante aqui. Está no texto, mas você nunca percebeu. O diabo não tentou Jesus somente no último dia. O diabo tentou Jesus nos 40 dias. Foram 40 dias de tentação. Foi levado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Ou seja, foram 40 dias de tentação. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome.
Ou seja, quando chegou no final dos 40 dias, Jesus estava com fome, estava fraco. E então, o diabo disse a Jesus. A tentação que lemos em Lucas 4 é a última cartada do diabo. É onde o diabo tenta dar o checkmate em Jesus. É onde o diabo chega para Jesus e fala: cara, agora eu te pego, agora eu te pego. Tu estava achando que tu estava aguentando, né? Agora eu te pego. E aí esse texto é relatado, mas durante 40 dias Jesus é tentado pelo inimigo. E ao contrário de Deus, Satanás não é onipresente. Deus é onipresente. Agora, Satanás não é onipresente. Então, em toda a Bíblia, nós vemos que o próprio diabo só vem tentar a humanidade em 2 ocasiões. O diabo tentou o primeiro Adão, aonde conseguiu, através da sua tentação, ludibriar Eva e vencer, fazer com que eles caíssem em tentação. O próprio diabo fez isso no jardim do Éden, primeira vez. E o próprio diabo vem na segunda vez tentar o segundo Adão, tentar Jesus Cristo. Então, em toda a história da Bíblia, o diabo aparece 2 vezes. O próprio Satanás foi guerrear com Jesus. Mas para mim e para você, ele envia os demônios no seu nome. São os enviados dele. São os enviados de Satanás que vêm aqui nos tentar. O diabo tentou Jesus e Adão e Eva. Isso aqui já só para uma curiosidade que você nem sabia. Agora, Jesus passou 40 dias no deserto. Assim como Moisés passou 40 dias, você pode ir lá olhar em Êxodo 34, 28. Assim como Elias passou 40 dias no deserto, como em 1 Reis 19, 8. Jesus passou 40 dias sozinho no deserto. E aí quando o diabo aparece para guerrear com Jesus, para tentar Jesus, para dar a sua cartada final, Jesus então ele tinha chego ao limite da sua humanidade. Jesus chega ao limite. A palavra do Senhor fala ali que passou 40 dias, ele não comeu nada. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Gente do céu, um simples jejum de 40 dias, né? Um jejum de 40 dias ali, tranquilo, leve. Se é nós fazendo jejum de um dia, tu já quer comer as paredes da tua casa. Tu tá querendo roer a parede da tua casa se tu passa 24 horas sem comer. Jesus passou 40 dias e ao final deles teve fome. Entenda que o inimigo sempre vai te atacar quando você chegar no seu limite. Quando você chega no limite da tua humanidade, quando você chega no seu limite, então o diabo vem e ele entrega a cartada final. É sempre quando nós estamos no limite, quando nós estamos cansados, é sempre quando nós estamos isolados, é sempre quando nós estamos frustrados. Quando isso acontece, então o diabo vem e te entrega a solução. Uma solução barata que custa muito caro. Uma solução momentânea que te impede de viver uma consequência ou viver uma eternidade com Deus. Ele sempre te entrega uma solução fácil, barata. Jesus estava com fome. Jesus estava isolado. Jesus chega no ápice da sua humanidade. O inimigo sempre está propenso, ele sempre está pronto para te atacar, ele sempre está pronto para te acertar quando você está com fome, quando você está cansado, quando você está isolado e quando você está necessitado. Cansado, com fome, isolado
e necessitado. É a hora onde o inimigo vem com as propostas indecentes. É a hora onde o inimigo vem com a cartada, com o banquete demoníaco na tua frente. Quando eu e você estamos vivendo a plenitude, o limite da nossa humanidade ali, a gente chegou no limite, no linear, não aguenta mais, tá difícil. Jesus, ele também chegou nesse limite. Eu e você também chegamos nesse limite. Sempre que nós estivermos com fome, sempre que nós estivermos isolados, sempre que nós estivermos cansados, sempre que nós estivermos vulneráveis, ou melhor, que nós estivermos necessitados de algo, aí o inimigo vem e nos apresenta uma solução. Faz sentido isso para você? Você já percebeu? E aí ele te entrega aquilo como uma fuga doce. Eu vou pregar nesse domingo. Cara, se você pode, você que está aqui em Joinville, você que está daqui, vá pro culto domingo, gente. Domingo eu vou pregar. Domingo vai. Ó, amanhã vai sair a pregação de domingo passado. Assiste no YouTube porque foi um derramar de Bíblia. Domingo que vem não vai ser diferente. Então vai porque vai ser top. Agora, quando a gente está cansado, quando a gente está isolado, quando a gente está frustrado, o inimigo vem e nos entrega aquilo que a gente mais quer. Na pregação de domingo eu vou falar sobre Sansão. Sansão, ele saiu do caminho. Sansão era nazireu, ele sai do caminho para ir ver um leão que ele tinha matado. Você lembra que ele tinha matado um leão? Então, ele sai do caminho para ver o leão. Quando a gente sai do caminho, a gente corre risco. Mas enfim, esse é papo para domingo. A nossa humanidade tem limites. A nossa dor tem limites. A nossa necessidade tem limites. E o inimigo usa desses limites para te empurrar. Tem uma música que fala assim, não me empurra que eu já tô na beira. Se tu me empurrar, eu vou. Muita gente cai exatamente por viver no limite o tempo inteiro. Por viver no linear, por viver na extremidade da pressão, por viver na extremidade da sua humanidade. Muitas pessoas estão no limite, vivem ali naquele limite ali, ó. E aí qualquer empurrãozinho, qualquer tentação, qualquer deslize coloca tudo a perder. Presta atenção, aonde aconteceu essa tentação aqui? Nós lemos. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão. Jordão é um lugar, era um rio onde ele foi batizado, águas correntes. Ali, Jordão, rio na Bíblia, água fluente na Bíblia sempre fala sobre transbordo, sobre vida, sobre transbordar, sobre alegria. E aí fala, ele saiu de um ambiente alegre, de um ambiente de transbordo e foi guiado no deserto. A tentação de Jesus veio quando ele estava no deserto, quando ele estava solitário, quando ele estava desolado. A tentação muitas vezes nos ataca quando nós estamos sozinhos. Agora, presta atenção, seguir a liderança do Espírito Santo, ser liderado pelo Espírito Santo, significa que eu e você, muitas vezes, assim como Jesus, nos encontraremos em uma pobreza, nos encontraremos em uma dificuldade, em uma falta de recursos, talvez até mais do que uma prosperidade. Muitas vezes teremos mais problemas ao invés de tranquilidade. Muitas vezes teremos mais dificuldades ao invés de felicidades. Até porque o Evangelho é tomar a cruz. Muitas vezes ser guiado pelo Espírito Santo é viver em mais dificuldades do que em facilidades. Ser guiado pelo Espírito Santo muitas vezes é viver no deserto. Agora presta atenção, é melhor ter o Espírito Santo em um deserto do que ter tudo menos o Espírito Santo.
É melhor estar com Deus em um deserto? É melhor estar com Deus em meio à solidão? É melhor estar com Deus em meio a uma falta do que ter tudo e não ter a presença dele? Jesus venceu o diabo com a ajuda do Espírito Santo. Homem, peça para que o Espírito Santo te ajude a vencer a tentação do inimigo. Fala aqui, na Bíblia, que o Espírito Santo guardou Jesus no deserto. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Não fala que ele foi guiado no mesmo Espírito para o deserto. Foi guiado no deserto, porque o Espírito Santo desceu com ele no Jordão. Ele estava ali, mas o Espírito Santo também guiou Jesus no deserto. O Espírito Santo vai guiar você num tempo de prosperidade, mas o Espírito Santo vai guiar você num tempo de escassez, num tempo de falta, num tempo de tentação. No meio da sua dor, entregue a sua vida, fala: Espírito Santo, me guia, eu não estou conseguindo, me ajuda, me tira daqui, porque eu não estou conseguindo. Jesus venceu assim. O segundo ponto que Jesus venceu pronto, olha aí. Como reagimos à pressão do limite que estamos expostos revela nossa maturidade espiritual. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Na falta, Deus prova a nossa fé. Na bonança, Deus prova o nosso caráter. É mais ou menos por aí. Olha só. Segundo ponto, anota lá. Primeiro, vencer o diabo através da ajuda do Espírito Santo. Segundo, vencer o diabo através da identidade. Esse é um ponto que nós vamos passear um pouco mais, quem sabe. Lucas capítulo 4, versículo 3. Anota lá na tua Bíblia lá. Lucas 4, 3. Então o diabo disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Você conhece a Bíblia mais do que eu. Você está com a Bíblia aberta aí. Se você olhar Lucas capítulo 3, no final do capítulo 3, no versículo 21, acontece o que? O batismo de Jesus no Rio Jordão. Mais precisamente no versículo 22, o céu se abre, e aí vem uma pomba, uma forma corpórea de pomba, e do céu veio uma voz. Do céu veio uma voz. Presta atenção, isso aqui é muito importante, fica comigo. Do céu vem uma voz que diz a Jesus Cristo: você é o meu filho amado. Em você eu me agrado. Em você eu tenho prazer. Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Quem está falando isso? Me ajuda a fazer essa live aí. Quem está falando isso para Jesus? Quem é que está falando isso? Quem falou para Jesus: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Quem foi? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Foi o próprio Deus. Claro, se tu não é batizado no Espírito Santo, isso aqui é legal, vou dar uma aula na NCJ Bible School sobre o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Mas claro que sim. Deus falou: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Presta atenção, fica comigo aqui. O céu se abre, uma pomba, um formato corpóreo de pomba desce sobre Jesus Cristo, e uma voz do alto do céu diz: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Qual foi a arma que o diabo usou como cartada final, como o golpe baixo dele, como ali, ó, cara, agora eu vou usar tudo que eu tenho. Sabe o que ele falou? Se tu é filho de Deus, se tu é quem tu diz que tu é, tu tem certeza que tu é filho de Deus? Porque se tu é, por que tu não faz isso?
O inimigo, o diabo, ele atacou a identidade de Jesus. Ele fala assim, cara, tu não é filho de Deus, porque se tu fosse... O diabo, ele forma, ou melhor, ele quer deformar a identidade de filho que nós temos. E isso é algo muito importante para você que está me ouvindo. Talvez você homem, talvez você mulher, talvez você mãe. Nós temos duas maneiras de formar a nossa identidade. Quando você tenta formar a sua identidade por vontade própria, você diz que você é aquilo que você faz. Você está formando a tua identidade de uma maneira individual. E quando aquilo acaba, você se perde, você entra numa crise de identidade. Tá muito comum nós ouvirmos essa palavra, né? Crise de identidade. Uma crise de identidade. Eu estou passando por uma crise de identidade. Por quê? Porque você não sabe direito quem eu sou. Aquela pessoa que é, sei lá, deixa eu ver, médica. Ela é médica a vida inteira. O que você é? Ah, eu sou médico. Aí acontece alguma coisa, ela não trabalha mais na medicina, ela se perde, ela não sabe quem ela é. A vida dela acaba. Talvez quando você vai lá e fala, não, eu cresci, a minha identidade está formada na minha beleza. Eu sou a rainha, todo mundo fala que eu sou linda, que eu sou maravilhosa. Porque eu sou bonita, a pessoa sabe que ela é bonita, e aí ela se arruma, e ela está toda maravilhosa, e aí chega ali, na casa ali dos sei lá que idade, que ela não tem mais aquela beleza que tinha na sua juventude, ela se perde. Por quê? Porque a identidade dela está formada em cima de algo que é vulnerável. Quando você desenvolve a sua identidade por conta própria, muitos problemas acontecem lá na frente. Quando o seu papel, quando a sua identidade é formada pelo papel que você exerce, você corre um grande risco, mas um grande risco, de entrar em um determinado momento em uma crise de identidade. Se você é a mamãe, se você é a mãe, se você é aquela mãe, o pai, a mãe, aí quando os filhos saem de casa, a casa fica vazia, o casamento desmorona. Porque você assumiu a sua identidade de mãe, mas esqueceu a sua identidade, o seu papel de esposa, de filha, de cristã. Ou então o cara que é empresário, ele é empresário, constrói a empresa em cima, constrói a identidade em cima da empresa que ele tem. Quando talvez ele perde a empresa, vende, se aposenta, a vida acaba. O casamento desmorona, os filhos foram embora. Você não sabe mais quem você é. Quando você percebe a sua identidade, ela entra em crise. Agora, quando você constrói a sua identidade baseada em quem Deus é, em quem você é em Deus, quando você recebe a identidade de Deus Pai, você é capaz de permanecer saudável, não importa o que aconteça na sua vida. Não importa se você perdeu o emprego, não importa se você ficou doente, não importa se você foi abandonado, não importa o que aconteça, eu sei quem eu sou em Deus. Isso precisa estar na sua mente. Se eu sei quem eu sou em Deus, o papel que eu exerço aqui neste mundo de pouco importa. Fez sentido? Cara, isso é forte. Se eu sei quem eu sou em Deus, o papel que eu exerço aqui não importa. Não importa. Quem você é em Deus é uma arma para você vencer o diabo. O inimigo sempre vai colocar uma dúvida e a proposta dele é roubar a tua identidade. A proposta do inimigo é roubar o teu propósito. E o inimigo todos os dias vem nos tentar e tentar abalar nossa fé em Deus. Quando erramos e ele nos acusa e nos põe em dúvida para fraquejar. Cara, Daniel, é isso mesmo. O inimigo vai apontar o dedo para você e vai dizer assim, cara, você é pecador, você não é filho de Deus, não. Você caiu ali, Você tá lendo? Você tá lembrando? Deus, o inimigo, sabe o seu nome, mas te chama pelo teu pecado.
O inimigo te acusa pelo teu pecado. Deus sabe o seu pecado, mas ele te chama pelo nome. Essa é a grande diferença. Ele te chama: filho, levanta. Filho, olha para a cruz. Filho, se arrepende. Filho, não cai mais. Filho, muda de vida. Satanás, ele usou a mesma tática quando atacou Jesus. Ele quis tirar a identidade. Se você é filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pão. Se você é, Deus tinha acabado de falar quem ele era. E o inimigo vem e coloca uma dúvida em cima disso. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabe quem você é em Deus. Só que você muitas vezes esquece aquilo que Deus te chamou em público. E você toma a identidade que alguém falou de você escondido. Porque esse é mentiroso, porque esse é um não sei o quê, porque esse é isso, aquilo. E aí você toma aquilo para você, aquilo que uma pessoa falou, você toma isso para você. Mas aquilo que Deus Pai fala através da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que você é filho, que você é amado, que você é perdoado, que você é restaurado, que você é cheio do Espírito Santo, isso você esquece. Agora, o fulano, o Zé da esquina que disse, o teu outro chefe disse lá que você é isso, que você é aquilo, você toma aquilo como uma verdade, mas esquece da verdade da Bíblia. É muito mais fácil nós tomarmos uma inverdade como verdade do que olharmos para a Bíblia e pegarmos ela e falar: cara, minha identidade é essa aqui. Ah, porque eu sou um estourado emocionalmente. Ah, porque eu sou um quebrado financeiramente. Ah, porque eu sou um doente. Ah, porque um dia falaram que eu sou isso. Cara, eu não sou isso. Eu sou um filho de Deus, um filho amado do Senhor. É isso que eu sou. É isso que eu posso estar doente, eu posso estar falido, eu posso estar numa situação, mas a situação não me define. Homem, a situação não te define. Se você tem a sua identidade firmada em Cristo Jesus, não importa o que você passe. Não importa o que você vai passar para alcançar a coroa da vida eterna. Quando eu sei quem eu sou em Jesus, não importa o que aconteça comigo. O meu galardão é alcançar a coroa da vida eterna. E aí, cara, tanto faz como tanto fez. Eu preciso vencer o inimigo, vencer o diabo, tendo uma perspectiva divina. Foi isso que Deus fez, foi isso que o próprio Jesus fez no versículo 5. Ele diz o seguinte: então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Versículo 6, e ele lhes disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se me adorar, tudo isso vai ser teu. Se me adorar, tudo isso será seu. Presta atenção. O ser humano, ele é muito parecido com um peixe. Presta atenção. O ser humano é muito parecido com um peixe. O diabo e os seus demônios, eles sabem exatamente a isca específica para te pegar. Ele sabe a isca que você gosta. E ele não tem medo nenhum. Ele não tem pudor nenhum. Ele não tem caráter nenhum de colocar a isca que você mais gosta na tua frente ali, ó. Na tua frente. Foi isso que ele fez como um golpe baixo para Jesus. Ele colocou todos os governos do mundo. Ele subiu com Jesus. Está escrito, ó, o diabo levou para um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. O inimigo sabe aquilo que você gosta. E ele vai colocar de bandeja na sua frente aqui, ó. Ele vai mostrar para você. O inimigo colocou todas as iscas do mundo para tentar pescar Jesus. E muitas vezes o inimigo coloca para você a isca que você mais gosta. Aquilo que te dá prazer, o inimigo coloca ali assim, ó. Vai, só morder. Se você tem prazer no sexo, é o sexo que ele vai colocar ali, ó, bem na tua frentinha. Se é no dinheiro, ele vai colocar o dinheiro fácil bem na tua frente. Se é no poder, ele vai colocar o poder na tua frente. Se é o sucesso, ele vai colocar o sucesso na tua frente. Se é o conforto,
Porque talvez a tua isca seja o conforto. Seja a desculpa. A isca de Satanás para te pegar é a desculpa. Talvez seja droga, talvez seja álcool, eu não sei. Só que ele te coloca ali embalado, tudo lindo, tudo bonitinho. A isca tá ali, ó. Só que, assim como um peixe, assim como o peixe, que não sabe que naquela isca bonita tem um anzol ali para te pegar, o ser humano esquece que atrás de uma noite de prazer e sexo tem uma cadeia, tem um pecado que vai te afastar da eternidade. Que atrás do dinheiro fácil tem um compromisso com o inimigo que vai te afastar da eternidade. Que atrás do poder tem um anzol que vai pegar você e não vai soltar nunca mais. A gente esquece. Conheço a história de um homem que veio pro pastor e ele falou assim: pastor, olha aqui a mulher que tá dando em cima de mim, pastor. Olha isso aqui. A desviada do inimigo tá me mandando mensagem, pastor. Olha só. Aí o pastor olha para ela. Olha pro amado e fala: querido, mas isso aí não é nem demônio, isso aí é o próprio Satanás. Porque olha a lata do amado e olha o estilo da pessoa que está te mandando mensagem. Isso aí, Deus deu vista cego e o inimigo cegou ela de novo. Só pode estar cega essa moça aí. Isso aqui não dá para o senhor. Olha a estirpe da moça e olha a carcaça do amado. Aí ele fala: não, pastor, 20 anos casado, eu nunca traí a minha esposa. Querido, você nunca traiu sua esposa? Não é porque você é fiel, é porque você é feio. É porque você nunca teve oportunidade, porque se tivesse, você teria ido. Muita gente coloca ali e não percebe que é a isca do próprio Satanás ali querendo te derrubar. Ele te coloca a oportunidade prontinha. E aí, você esquece que atrás da isca tem um anzol. Quando Satanás mostrou a Jesus todas as tentações do mundo, todas as nações, todas as culturas, e naquele instante, Jesus sentiu um nível de tentação de todos os lados. Ele sentiu um nível de humanidade, um nível de tentação que eu e você sentimos também. Mas por que Jesus não pecou? Por que ele não mordeu a isca? O que faz um homem forte não morder a isca da tentação e do pecado? O que faz um homem forte dizer não para a tentação do dinheiro fácil, do poder, do conforto, do sucesso? O que faz um homem saber que isso ali vai tirar ele de algo? Sabe o que faz? A perspectiva de algo melhor. A perspectiva de algo melhor. Jesus, ele tinha duas opções naquele momento, e eu e você temos duas opções na frente da tentação. São duas opções que eu e você temos. A primeira opção é você morder a isca, é você se abraçar no pecado, é você se lançar, se jogar na lama da sujeira, ter o prazer imediato, talvez o prazer momentâneo. Só que em troca disso, você perde o seu relacionamento com Deus Pai, você perde o seu relacionamento com o Espírito Santo. Essa é uma opção. A segunda opção é você dizer não às tentações do inimigo, dizer não aos prazeres, dizer não àquela coisa que para os seus olhos seria muito bom, talvez o prazer, só que em troca deste não, você mantém o seu relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Se nós tivermos a perspectiva, nós não cairíamos em tentação. Mas sabe por que muita gente cai? É porque eles acham que o pecado é pago no crédito. Se o pecado fosse pago imediatamente, você não pecava. Eu duvido que você, homem, sabe. Aí, você sabe, você que tá, você é homem aqui. Você sabe
que se você der em cima de uma outra mulher, você está pecando, você sabe. Agora, se o pecado fosse desmascarado na mesma hora, você não faria. Você sabe que roubar dinheiro, buscar dinheiro ilícito, seja lá o que for, defraudar alguém é errado, mas você acha que ninguém vai descobrir. Até descobrir, eu me arrependo. Eu me arrependo. Sabe o que você está fazendo? Você está desprezando o sacrifício da cruz. Você está vivendo em um evangelho da hipergraça. A hipergraça não é uma carta de alforria dizendo para você, vai lá e peca. Muito pelo contrário. A hipergraça não é uma carta dizendo você pode fazer o que você quiser. A graça verdadeira é derramada sobre você para que você possa olhar para a sua história e falar, eu fiz tudo isso aqui e não vou voltar a fazer mais. Eu mudei de vida. Jesus recebeu essas duas opções e eu e você também recebemos diariamente. Só que Jesus valorizou o relacionamento dele com Deus Pai. Jesus valorizou o relacionamento dele com Deus Espírito Santo. Por quê? Porque para ele, literalmente, o relacionamento com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, era mais importante do que tudo. Do que tudo. Muitas vezes você troca Deus por qualquer coisa. Falei, tô leve agora. Muitas vezes você troca Deus por qualquer coisa, por qualquer série do Netflix. Você troca Deus por qualquer sono, por qualquer cansaço. Você troca Deus por qualquer evento. Você troca Deus por qualquer coisa. Você troca Deus por qualquer coisa. E Jesus me ensina na tentação dos 40 dias que o relacionamento dele com Deus, para ele era mais importante do que qualquer coisa. Quando você for tentado, você precisa manter a perspectiva de Jesus. E lembrar que o seu tesouro, aquilo, a coroa, aquilo que está prometido para você, é mais valioso do que qualquer tesouro desse mundo. Gente, eu vou entrar no último ponto, tá? Último ponto. Jesus venceu o diabo através do Espírito Santo. Jesus venceu o diabo sabendo quem ele era em Deus, a sua identidade. Jesus venceu o diabo tendo a perspectiva da vida eterna. Eu e você precisamos ter a perspectiva divina. E nós vamos vencer a tentação do diabo com a Escritura, com a palavra de Deus. Porque a palavra diz que ela é sua espada. Você lembra? Lucas capítulo 4, versículo 4. O que a palavra do Senhor fala em Lucas 4, 4? Diz o seguinte: mas Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, não só de pão viverá o homem. Lucas capítulo 8, mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus venceu a terceira tentação do inimigo no versículo 12, quando ele diz, Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Sabe por que Jesus venceu o diabo? Porque ele conhecia as Escrituras. Porque ele conhecia as Escrituras. Agora presta atenção, não é só porque você conhece a Bíblia que significa que você conhece a Deus. Aí tu já bugou, né? Não quer dizer que você conhece a Bíblia, então quer dizer que você conhece a Deus. Na verdade, o Satanás e os demônios também conhecem a Bíblia muito bem. Só que a Bíblia ela precisa ser manejada do jeito certo. A Bíblia ela é uma espada espiritual. E como qualquer arma, como qualquer espada, como qualquer arma, você precisa saber manejar ela para que ela não te machuque. Para que você possa se defender, para que ela possa ser usada da maneira correta. Jesus, na batalha com o diabo, Jesus repetidamente cita o livro de Deuteronômio. Ele cita a Escritura, ele cita o Pentateuco. E aí Jesus nos mostra um princípio muito importante para mim e para você.
Nós devemos combater a tentação do pecado. Nós devemos combater a tentação do inimigo. Nós devemos vencer o inimigo com a meditação nas Escrituras, com a meditação na Bíblia. É através da Bíblia. Muitas pessoas, elas colocam a sua falta de caráter como tentação do demônio. Isso é para outro momento. Mas isso também é demoníaco. Eu traí meu marido porque eu tô com a pombagira. Não tem nem coisa de pombagira. Tu é sem vergonha mesmo. Tu é sem vergonha. É porque eu não paguei minhas contas por conta que é de uma maldição hereditária. Meu pai não pagou, minha mãe não, meu avô não pagou, e aí eu não pago. Não, querido, você não pagou suas contas, você é velhaco. Porque tem um espírito de como é que chama? Um espírito de divórcio na minha casa. Não tem nada de espírito de divórcio. Se é crente, se conheceu Jesus, então Jesus apaga todo tipo de maldição. Não existe maldição hereditária para quem é de Cristo. Você terminou o seu casamento porque você não soube escolher. Talvez você não soube ser um bom esposo, talvez você não soube ser uma boa esposa. Para de colocar culpa no demônio onde ele não tem culpa. A culpa é tua. É a falta do teu posicionamento, é a falta do teu conhecimento bíblico. Você falta em conhecer a Bíblia e coloca a culpa então em demônio. Não, é o demônio, é a maldição hereditária, é o diabo que está... Não tem nada de diabo. Diabo tentou Jesus. Mas se o diabo aparece para ti, querido, tu não tem nem chance. Se tu não conhece a Bíblia, se tu não tem o Espírito Santo, se tu não sabe quem você é em Deus, tu não tem nem chance. Agora, Deus nos dá uma arma, Deus nos dá uma espada, que é a própria palavra. Ele deu para Jesus, Ele deu para mim, Ele deu para você, para que a gente possa derrotar o inimigo. Em 1 João capítulo 4, vai lá no finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 4. 1 de João 3, 1 de João 4, 1 de João 4, 4. Presta atenção. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, confiar em Deus é sempre muito mais importante. Confiar em Deus é muito mais importante do que quando nós nos sentimos sendo atacados. Olha para Jesus. A fé em Cristo nos mantém firmes para vencermos o inimigo. Para derrotar um inimigo espiritual, você precisa do poder espiritual do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele venceu o diabo com 4 armas. Ele venceu o diabo com o Espírito Santo. Ele venceu o diabo com a identidade. Ele venceu o diabo com a perspectiva de futuro. E ele venceu o diabo com a palavra, com a espada afiada. O nosso objetivo não pode ser nos tornarmos apenas mais espirituais. Eu quero ser mais espiritual. O meu e o teu objetivo precisa ser estarmos cada vez mais cheios do Espírito Santo, porque Jesus venceu aquilo. Jesus venceu o diabo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A minha pergunta para eu encerrar a live de hoje: em que área da sua vida você tem sido tentado? Em qual arma dessas 4 que eu falei você não está usando corretamente? Aonde você tem sido tentado? A quinta não vai dar, eu vou deixar para a próxima. Eu vou falar lá nos meus stories. Como que eu posso usar melhor as armas, essas 4 armas aí, espirituais? Como eu posso usar melhor as 4 armas espirituais?
Qual destas eu não tenho usado? Que a graça do Senhor guarde o seu coração, sua mente, em Cristo Jesus, hoje e sempre. Essa é a segunda live da noite. A primeira live a gente estava começando e o Instagram ele derrubou essa live, simplesmente fechou e disse assim: o Instagram encerrou sua live. E simplesmente encerrou. E eu quero agradecer você ter ficado comigo até o final. Essa live eu vou deixar salva aqui no meu Instagram. E aí depois eu subo ela no YouTube. Depois que eu subir ela no YouTube, eu tiro ela aqui do meu Instagram. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, entra lá, Fernando Rudiger. Lá vai estar a série de lives. E todas as lives eu vou começar a colocar lá. Eu vou começar a gerar mais conteúdo por lá também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Uma ótima noite. Fica com Deus. Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui novamente para mais uma live tremenda e estudarmos a Bíblia mais uma vez juntos. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Eu vou salvar essa live. Bate um print, mostra que você esteve aqui. Fala o quanto isso tem sido importante. Por quê? Porque as outras pessoas são instigadas a estarem aqui. E eu fico muito feliz por isso. Tá bom? Um beijo no seu coração. Tamo junto. E até amanhã, às 23 horas. Fui. Valeu!